Já está todo mundo sentado? Glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Fábio. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor Deus abençoe tua vida. Amém. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vocês são bem-vindos. Parabéns por ter vencido a preguiça e o friozinho. Amém. Então, lá no Rio Grande do Sul, o povo vai ficar todo escondido aqui, né? Mas você vê, glória a Deus pela tua vida. Quantos casados que estão com o esposo e a esposa aqui do lado? Levanta a mão, por favor. Alguns, né? Os homens, por favor, dê uma olhada para a esposa. Olha para a esposa e diz assim, ó, tá friozinho hoje, bem. Arregala o zoião, bem, e dá uma piscadinha agora, assim, ó. Hã? Tá vendo? Luciano, eu gosto de dar uma piscadinha para você aí. Tá piscando nada mais, né, agora? Mas vamos ler a palavra do Senhor Deus. Hoje é o segundo capítulo de 1 Timóteo. 1 Timóteo, 2, Tito e Filemão são cartas escritas a pastores. Amém? Então são cartas pastorais escritas por volta de 64 depois de Cristo, que deu orientação para a igreja, e estamos pregando faz mais de um ano já, né? Cada quinta um capítulo, você lembra disso? Lendo, explicando e aplicando a palavra de Deus. Aí se você pode ficar em pé, né? Se estiver com um nenenzinho no colo, precisa de dor, pode ficar sentado, não tem problema. Mas se você puder ficar em pé, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1. Só dá uma olhadinha, ver se o som está legal aí, doutor Elias. Não sei se é porque nem eu gosto da minha voz, mas... Tá bom? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, posso ler? Se você não tem Bíblia, querido, compre uma. Quando nós estávamos no mundo, nós gastamos tanto dinheiro, rios de dinheiro no pecado, e agora você vem para Jesus, compre uma Bíblia, é a palavra de Deus também. E quando vier para a igreja, traga a sua Bíblia também, um caderninho para você anotar as coisas, que aí você cresce na fé e no conhecimento. Diz assim a palavra do Senhor Deus, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Antes de tudo, pois exorto, chamo a atenção que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, se fosse hoje presidentes, governadores, senadores, deputados, prefeitos, e em favor dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões e os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem, se vistam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus? Pai Santo, pelo poderoso nome de Jesus, louvo-te por cada vida que está aqui presente, por cada vida que está também agora nas redes, Senhor. Alcança essa pessoa, essa mulher que nos vê agora, está com o coração inquieto, alcança ela em nome de Jesus Cristo. Quando ela entrar, faz algo, Deus, em nome de Jesus. Eu quero pedir a tua bênção, Senhor, teu favor nesta noite,
Deus, que o Teu Espírito Santo venha aquecer a nossa alma, que o Senhor venha ministrar cada coração, e tudo que o Senhor fizer em nós seja para a glória do Teu nome, e através de nós para a glória do Teu nome, e tudo que o Senhor fizer, exaltado seja o Teu nome, Senhor, no nome santo de Jesus. Ser repreendido desse lugar toda inquietação, tudo aquilo que traz tosse, alergia, sono, em nome de Cristo, eu repreendo esse demônio do nosso meio, no nome de Jesus. Deus aquieta a nossa alma, as nossas crianças, e que o Espírito Santo mova-se e fale nesse ambiente para a glória do Teu nome. Oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode sentar-se, por gentileza. Nosso tema: orar por todos. Deus deseja salvar a todos. Amém? Orar por todos, porque Deus deseja salvar a todos. Tem pessoas que, quando tem mágoa de uma pessoa, falam assim: eu quero que aquele cara morra, eu quero que aquela pessoa vá para os quintos dos, né? E na verdade o cristão, ele deve orar por amigos, inimigos, por irmãos, por não cristãos. Nós devemos fazer isso, amado. O dia que você vê um cristão jogando praga nos outros, querendo que a pessoa morra, que se lasque para lá, você pode saber que essa pessoa não nasceu de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Então nós não podemos amaldiçoar ninguém, e sim abençoar, orar e clamar. No versículo do 1 ao 4, Paulo nos ensina 3 coisas: o chamado para orar por todos, a oração por aqueles que estão no poder, e o desejo de Deus de salvar todas as pessoas. Nós devemos orar por todos, sem distinção, amado. O cara é um assassino, é um pedófilo, devemos orar por todos. A Bíblia é bem clara quando diz isso, que nós devemos usar a prática de súplica, oração, intercessão e ações de graça em favor de todos os homens. Homens aqui é gênero, homem, mulher, ser humano, amém? Então, você que é um cristão de verdade, que não é, parece que não é, você deve orar por todas as pessoas. Pastor, mas uma pessoa do meu passado me fez tão mal, me traiu, me roubou, quase me matou. É por essa pessoa que Deus quer que você ore também, amém? E Paulo nos ensina a orar pelas autoridades, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para que motivo? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando você vê uma nação em guerra, com muitos tumultos, possivelmente os cristãos daquele lugar não estão orando a Deus. Porque Deus orienta, orarmos a Ele para que o lugar que nós estamos hoje vivendo esteja com paz, amém? Geralmente, lugares assim é porque o povo de Deus não está orando a Deus. Lá em Jeremias 29:7, o povo de Deus, preso no país distante, e Deus disse: orem pela cidade que eu mandei vocês, que eu desterrei vocês, para que tenha paz, porque na paz dessa cidade vocês vão ter paz. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eram escravos na Babilônia. Então vocês olhem para esse lugar aí, quem é escravo no outro lugar, assim, tomara que a justiça de Deus venha e matasse esse povo todo. Deus, orem por essa cidade que vocês estão aí presos aí, porque na paz dela vocês vão ter paz também. Se Deus mandou orar para uma cidade que levou pessoas cativas, prisioneiros, quanto mais orar pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país que dá trabalho, sim ou não? Você já notou que a gente não ora porque a gente está com mágoa no coração? Deixa meu coração se aquietar primeiro, depois eu oro. Deus manda você orar por todos. Onde você for, se você mudar daqui um dia para um outro lugar, espero que você vá bem, você não vá de forma ilegal, mas quando você chegar lá, você faça da tua casa uma referência de oração naquela cidade. Quando Deus olhar do céu, vai ver, nem seria a única pessoa que ora, vai ver a sua casinha acesa com uma lâmpada lá embaixo, porque você é uma pessoa que ora, certo? Amém? Então, por que Paulo diz para orar pelos reis, amado? No tempo que Paulo escreveu isso aqui, quem mandava no mundo era quem? Vocês lembram? Império Romano. Tinha um cara chamado César, que queria ser cultuado como Deus. Então tinha sacrifícios que se oferecia para César, petições que foram feitas para César, como se fosse um Deus, Deus criminoso. E quando Roma entrava em um lugar e tomava tudo aquele lugar, eles exigiam adoração a César, para quem tinha sido vencido na guerra.
Lá em Israel eles não conseguiram, porque o povo preferia morrer do que adorar. É o homem com status de Deus, né? Então, o que acharam? Ora então a Deus em favor de César. Por isso que Paulo está dando ênfase aqui. Ora em favor dos reis, porque eles oraram para César, pedindo a bênção de Deus sobre César, que era o ditador, o imperador daquela época. Mas nós devemos orar pelas autoridades. Eu confesso para você que é difícil você orar para aquilo que você não acredita. Eu não sou de esquerda, respeito quem é, tem que ser respeitado. Mas é muito difícil orar por alguém que você não acredita nele. Sim ou não? É difícil, mas Deus mandou orar. Geralmente a gente começa a orar pelo pai, pela mãe, pelo esposo, pelo filho, né? Mas Deus mandou você começar a orar pelo Lula. Ai, Jesus, misericórdia. Preferi orar pela sogra do que pelo Lula. Jesus, ora pelo Lula. Ora e vai orando. Não é fácil, querido. Mas o cristão, ele deve obedecer a Deus. Deus sabe o que faz o tempo inteiro, certo? Para que você tenha vida tranquila. Querido, se o governador do estado pagar a polícia militar, a polícia civil em dias, e os policiais tiverem arma e munição para trabalhar, né? Certo? Você pode ir para a igreja tranquilo, que provavelmente e certamente quando você voltar, ninguém mexeu na sua casa. Mas se é um lugar que não tem governo, é um lugar que a anarquia já, né, reina, você fica preocupado, meu Deus do céu. E se eu for para a igreja e alguém roubar minha casa? E se eu estiver na igreja e chegar uns doidos lá e querer meter bala em todo mundo lá, você não tem paz. Então, quando o governo está bem, você também está bem, certo? Amém? Você está entendendo? Amém? Então devemos orar pelas autoridades, governadores, prefeitos, professores, policiais, são tudo, fazem parte disso, amém? Amém mesmo? O Rabi está ali. Eu falei para ele, ninguém não faz raiva do pastor não, tá? Pensa assim, né, querido? Então nós devemos orar pelas autoridades. Pelo seu pastor, você ora? Ou você se fala mal dele? Você querendo ou não, mas Deus me colocou para ser o pastor da igreja. Diante de Deus, eu sou autoridade no município, mas na igreja eu sou. O padre é autoridade da igreja católica. O macumbeiro é autoridade lá no coisa dele lá. Terreiro dele. A Bíblia, amado, não nos permite falar mal nem do diabo. Lá em Judas diz que o anjo, quando contendia com o diabo, não ousou proferir juízo de infame contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Não pode falar mal nem do capeta, quanto mais as pessoas estão perto de nós. Você entende porque tem tanto cristão que não dá certo na vida dele? Porque ele comete muitos erros, e um dos principais é porque não tem domínio na língua, querido. Esse objeto, esse instrumento que Deus nos deu, isso pode atrapalhar muito a vida da pessoa, mais do que os demônios. Às vezes o próprio demônio cristão é ele mesmo, que não tem domínio na língua dele. Ele fala de todo mundo, ele não economiza saliva para falar das pessoas, dos governadores, das autoridades, e a vida dele não anda por causa disso. Aqui também diz que o desejo de Deus é salvar todas as pessoas. Pastor, aqueles muçulmanos lá no Oriente Médio que cortam a cabeça dos cristãos, Deus deseja salvar eles. Os homens bomba lá, os Bin Laden, Deus deseja salvar eles. Agora, para salvar essas pessoas, precisa de um elemento. Em qualquer? Me ajudem. Para salvar essas pessoas que estão perdidas, os traficantes, os boqueiros, os assassinos de aluguel, precisa de uma coisa. Em qualquer? Não. Também. Mas antes de oração, um homem ou uma mulher de Deus que decida pregar para essas pessoas. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Ninguém vai se converter se não escutar a palavra de Deus antes, certo? Amém? As pessoas sobem lá no morro, né, dominado pelos comandos lá, elas vão lá e pregam para aqueles caras. Perigosíssimo aquelas pessoas. E muitos se convertem de fato e de verdade. Tem um tal de Trovão. Quantos já viu um cara pregando? Pastor Trovão aí, eu não esqueci o primeiro nome dele. Como que é o primeiro nome dele? É Júlio, né? Júlio Trovão. Aquele cara era assaltante de banco, de carro forte, bandidão de todo tamanho. Na cadeia, Jesus entrou no coração dele. Hoje eu é um pregador da palavra, certo? Eu venho aqui um tempo em São Miguel. Como que é o nome daquele que revela tudo lá? O Wellington. O Wellington Nascimento ou o Soares? O Wellington Soares, né? Morenão que revelava CPF, né, não sei o quê. Quantos que ele já? Ele foi preso também, assaltante de carro forte.
Hã? Esse aí é outro, né? Mas o que veio aqui em São Miguel, né? Até eu liberou uma profecia na minha vida lá, é esse cara. Era também perigosíssimo. Então, assim, para Deus não existe gente impossível de ser alcançado. Paulo era um assassino de crente, vocês lembram? Então, não desista do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, do sogro, da sogra. Amém? Não desista dessas pessoas, meu amado. Quem disse para você que ia ser fácil? Que na primeira oração a pessoa ia se converter? Tem pessoas que oram 10, 20, 30, 40 anos. A certeza é que Deus fará uma obra grandiosa. Você não pode desistir. O dia que você não ora, o diabo alcança. E ceifa a vida lá fora. Meu Deus do céu, o justo dia que eu não orei. Pois é, nós não podemos parar de orar. Amém? A salvação, amados, é para todos. Muitos não querem salvação, irão para o quinto dos infernos. Mas é para todos, porque Jesus morreu por todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, todo, não tem. Ali é prostituta, é o homoafetivo, é o pedófilo, é quem for que seja, é o alcoólatra, é o viciado em droga, o traficante de droga, é o prostituto, é o assassino, é para quem nele crê, tem a vida eterna. Se você fosse Deus, você fala, não, você pecou demais, você não vai. Deus olha para mim e para você com misericórdia, amém? Estamos aqui hoje porque em nós superabundou a graça de Deus. Atos capítulo 17, versículo 30, Paulo diz assim, notificai a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam dos seus pecados. Amém? Tem salvação para todos eles. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. O seu passado não existe para Deus, depois que você ir para Cristo. Agora, você não pode continuar alimentando o seu passado e transformando nele no presente para comprometer o seu futuro. Que tem gente que não abre no passado. Eu era trambiquei lá no passado, mas hoje ainda faço trambique, então você vai se lascar. Mas olha só, olha, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aleluia! A mensagem do Evangelho é se arrependam. Arrependimento, mano. Ninguém vai entrar no céu sem se arrepender. E tem gente que está tão acostumado, está tão dentro do pecado que ele não se arrepende mais. Antes de cair em pecado, ele dá uma dor no coração e chorava, ou ela, né? Buscava a presença de Deus, hoje em dia nem liga mais. Caiu na iniquidade. É quando o pecado não dói mais na pessoa. A pessoa peca porque aprendeu a pecar e não quer parar mais. Então, Deus nos ensina a orar por todos, pelas autoridades, porque o desejo dele é salvar todas as pessoas. O teu parente vai ser salvo em nome de Jesus. O cachaceiro vai ser salvo em nome de Jesus. Tem cachaceiro dentro da igreja que vai para o inferno, porque nunca quis mudança. Tem gente dentro da igreja que vai morrer e vai para o inferno porque não quis mudança, mano. Teve oportunidade, mas não quis mudança. Tem gente que o dia que ele está feliz, tive um aumento de salário. Pessoa de Deus. Não estou falando de pessoa ímpia, não. Isso aí nem, né? Ganha um aumento de salário e vem e enche a cara. Porque está alegre. Aí, passa uns 15 dias sem tomar. Daqui a 30 dias, uma pessoa que ele gosta morre. Aí vai beber porque está triste. Sempre tem uma desculpa, mas não tem arrependimento. E aí ele pensa assim, o meu país não vem para a igreja porque o pastor pega muito pesado. Não, é porque o crente não dá testemunho. O país está vendo, o cachaceiro, o pornográfico, o mentiroso, o trambiqueiro, o país está vendo. Você acha que teu filho não te vê não? A tua filha não te vê não? Te vê o tempo inteiro falando mal dos outros. Não sei porquê que meu não vem para Jesus. Claro que não vai vir. A palavra nunca vai impedir ninguém de ser salvo. A palavra pregada. Mas aquilo que nós somos, isso fecha a porta dos céus para muita gente. Deus vai cobrar de cada um de nós. Fábio é para aquele que é multidão de gente dele e vai tratar comigo, mas vai tratar contigo também. Amém? Pare de brincar. Você vai ser domingo, mas encheu a cara não tem 2 semanas. Já pediu perdão a Deus? Já se arrependeu com lágrima? Assistiu pornografia? Se masturbou lá na frente, não sei de quê? Já pediu perdão a Deus? Não. Então que ele vai pedir perdão a Deus. Que tem uns pecadores bandidos que pecam e não quer participar da ceia. Você acha que Deus vai aliviar você porque você não está na ceia? Não vai não, querido. É arrependimento. Arrepender é você ter chegado o reino dos céus. Não quer se arrepender, beleza. E no último dia você vai ver. Aliás, você não. Espero que não tenha ninguém aqui tão doido assim. Amém?
Segundo, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não tem outro, mas não tem Buda, não tem Maomé, não tem Senhora Aparecida, não tem Virgem Maria, não tem ninguém, é Jesus que morreu na cruz. Os cristãos, amados, sem DNA de convertido, que vem com medo de constranger as pessoas. Você não precisa ofender ninguém, mas você olha, a Bíblia diz isso, joga para Deus a responsabilidade. A Bíblia diz que é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É só Ele que salva, só Ele que libera, só Ele que perdoa. Amém? Romanos, João 8:32 diz o quê? Conhecereis a verdade? Que verdade é essa, amado? Que verdade é essa? Jesus Nazaré, ele está falando dele ali. Ele pode ser a palavra também, porque lá em João capítulo 1 diz que ele é o verbo que se fez carne, mas ele está falando dele. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí alguém entendeu, falou assim, no 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, seis livres, é processo, é caminhada. Raramente você vai orar por alguém que vai libertar ele na primeira oração, às vezes são anos de luta e a pessoa tem que continuar lutando, amado. Amém? Isso é processo que as pessoas não querem passar. João capítulo 17, versículo 3, Jesus falou o quê? E a verdade é essa, 2 pontos, que conheçam a ti só como único Deus, e a Jesus Cristo a quem? E vida eterna, que conheçam a ti só o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Você já conheceu Jesus? Que Deus enviou para te salvar do inferno? Você já conheceu Jesus? Porque, amado, estar na igreja, participar da ceia, ser dizimista, ter passado pelo batismo, isso não é garantia de que alguém conheceu Jesus. Nós conhecemos Jesus quando há uma mudança por dentro. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou pecar nunca mais? Provavelmente você vai pecar. Somos pecadores. Mas o pecado não te deixa mais em paz. O dia que você pecar, errar, aquilo te consome por dentro. Você fica bem louco na cabeça, né? Enquanto você não pedir perdão para a mulher, você não tem paz para dormir. Enquanto você não for conversar com a amada, com o marido, você não tem paz para pegar no sono. Amém? Tem gente que também ama, não? Uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, brigado dentro da própria casa. Você acha que uma pessoa dessa nasceu de Jesus? Você pode ter certeza que não. Mas Paulo diz a exclusividade de Cristo como mediador. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu há somente um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é quem? Jesus, não tem vergonha de dizer Jesus, não. E se eu errar, não tem problema, nós vamos estar falando o nome da pessoa certa, Jesus de Nazaré. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe pastor, nem padre, nem Maria, nem vigário, nem Buda, nem Pai de Santo, outro nome das religiões pelo qual eu posso ser salvo. É o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Tenha coragem de dizer isso, amado. Tem muito evangélico que não tem coragem. Eu vou ferir os sentimentos dos outros, você vai ferir os sentimentos de ninguém. Você vai reafirmar aquilo que você crê na palavra de Deus. Paulo diz que o sacrifício de Cristo foi para resgatar a todos. Esse versículo 5 ou 7. Segundo Coríntios 5,15 diz que Jesus morreu por todos. Jesus morreu por quantos? Todos. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, que é Jesus de Nazaré. Você sabe que nós temos tanto problema com as pessoas de casa, com os parentes, com os vizinhos, com os irmãos da igreja, que tem gente que não se bica na igreja, sabia? Pastor, eu nem dou graça e pai para aquela pessoa lá, porque teve uma treta no mundo. Mas nós estamos em Cristo. Que tipo de crente é esse, amado? Amém? Porque nós... Mas aquele que por eles morreu restou. Que os que vivem não vivam mais para si. O problema é que nós só queremos viver para nós, amado. Nós não queremos deixar de viver para nós. Que eu tenho que pisar no meu orgulho, eu tenho que procurar você, mas fulano, vem aqui. Você está esquisito? Rolou alguma coisa entre nós? Sim ou não? Mas nós não queremos viver para Deus, queremos viver para nós. Lá em Mateus 6:33 diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e serão acrescentados. É isso mesmo? Porque muita gente que serve a Deus não tem nada acrescentado na vida dele. Porque ele está buscando o reino dele, não está buscando o reino de Deus, amado. Ou então Deus mentiu para nós. Ou então Jesus contou uma mentira do tamanho para nós.
Poxa vida, eu estou buscando de Deus em todo o coração, o reino de Deus, e não está acrescentando. Então Jesus mentiu, mas Jesus não mente, né? É para a pessoa botar uma interrogação bem grande em cima da cabeça dele ou dela. Mas não, em vez de fazer isso, começa a olhar para os lados. O que será que está acontecendo? Paulo também fala do compromisso dele como pregador do apóstolo. Isso que ele deixou bem claro no versículo 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Por que Paulo sempre estava dizendo, eu sou apóstolo, foi Deus que me escolheu? Porque tinha muita gente que questionava a autoridade de Paulo. Assim como tem muita gente que questiona a autoridade de qualquer pessoa. Quando a gente começa na obra de Deus, no primeiro ano, segundo, terceiro, você sendo pastor, você tem uma necessidade da aprovação das pessoas, da chancela das pessoas. Você quer ser aprovado. E ninguém te aprova, ninguém te chama nem pastor. O irmão fala, ô Fábio, né? Mas não te chama de pastor. E fica uma revolta na gente, poxa, mas Deus me chamou, eu fui ungido, não sei o quê. Você sabe por quê? Tem um tempo para que os frutos apareçam em nossas vidas. E antes de ver os frutos, o povo não te reconhece, mesmo Deus tendo feito na tua vida. Amém? Presta atenção. Depois que 1 ano, 2, 3, ser firme, fazendo o que Deus mandou fazer, começa a aparecer os frutos. E aí as pessoas começam a ver a autoridade que Deus colocou na tua vida. Então não cobra para ele te reconhecer de nada, não. Deixa a coisa rolar, sirva a Deus, os frutos vão aparecer. Amém? E mesmo quem não quiser reconhecer, vai ter que dizer assim verdadeiramente: essa pessoa é a pessoa de Deus, porque eu vejo frutos na vida dela. Lá em João capítulo 15 diz que Deus nos chamou para produzir frutos, e frutos que permaneçam. Amém? Diz que quem é fiel, Jesus limpa para que ele produza mais frutos ainda. Querido, tem pessoas que quando estavam no primeiro ano de igreja produzia fruto. Aí está 5, 6, 7, 8, não produz mais fruto. Aconteceu algo na vida dessa pessoa. Era para a pessoa estar produzindo mais fruto, certo? Amém? Algo aconteceu, o que nós não podemos dizer o que é. Mas a palavra do Senhor, ela é clara. E às vezes a pessoa quer tanto reconhecimento dos outros, mas não reconhece o que Deus colocou na vida de outras pessoas. Teve um irmão aqui da igreja que se envolveu em uma briga com a ex-esposa e ele foi preso. Eu fui lá na delegacia, ele foi preso, depois fui no presídio, e aí foi para ele: vamos atrás de um advogado. O pastor não tem dinheiro, mas se precisa for, eu vendo meu carro, vendo o carro da minha esposa, vendo o cachorro não, porque o cachorro já partiu, o Beto viver a óbito essa semana, né? Mas se preciso for, eu não nasci dentro de carro, não. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho, nós torna tudo para meu irmão bem, amém? Eu não vou pagar as contas do outro que comprou iPhone 15 lá de R$8.000, ele vai pagar sozinho. Mas o irmão está com problema de saúde, ou está preso de uma forma injusta lá, nós vamos lutar para tirar aquela pessoa, amém? Quem que não gostar, que se lasque para lá, né? Aí eu fui lá no presídio, né? Falei: então nós vamos ver um advogado, nós não sei o que vamos fazer. Falei: pastor, a minha família já está mexendo já. É a doutora tal. Eu peguei o nome dela, saí no presídio, liguei para a doutora: ô doutora, vou colocar aqui, como que é o nome? Vou colocar o nome aqui, Maricota, não sei qual que é o nome dela, né? Ô doutora Maricota, aqui é o pastor Fábio da Filadélfia, tem um querido nosso que está na jaula lá, e eu queria saber como é que estão as coisas. A senhora já está constituída pela família e tal, né? Para me informar, né? Ela: pois então, Fábio, já estamos mexendo sim, tá? Como ela não chamou de pastor, nem de senhor, né? Falei: tá bom. Então, Maricota, aí você não tem informar, tá? Se precisar de alguma coisa, aí está aqui, né? Como eu não chamei ela de doutor, né, de Maricota, né? Então tá bom, pastor Fábio, qualquer coisa fala com o senhor, viu? Então tá bom, doutora, obrigado pela atenção, tá? Quer dizer, ela pode me chamar de Zé, mas eu não posso falar que ela não é doutora, né? Você vê, né, como que eu creio? Mas qual é essa preocupação de doutor fulano? A maioria das pessoas que se dizem doutor não são doutor por porcaria nenhuma, nem médico, nem advogado. Tem enfermeiro aí que está enfermado brigando para ser chamado de doutor. Doutor é aquele que é doutorado em alguma coisa, amém? Médico que não tem doutorado não é doutor, ele é médico. Advogado não é doutor, mas nós damos o título, doutor. Enche a boca para falar, né? Doutor. E eles ficam bravos se você, né, não chamar de doutor. Eu chamei um amigo meu pelo nome, né? E
é advogado. Eu sou doutor. Falei, onde que está na Constituição, né? A primeira Constituição do Imperador Dom Pedro I dizendo que todo advogado tem que ser chamado doutor. Eu falei, rapaz, o cara foi lá em 1800, não sei o que, só para ter o título de doutor, né? Então assim, o mundo está cheio de gente doida, amém? Mas você só pode ser doido por Jesus, amém? Então, a exclusividade de Cristo como mediador, o sacrifício de Jesus como resgate por todos, e o compromisso de Paulo como pregador e apóstolo. Querido, talvez você não vai ter o compromisso de ser um apóstolo, uma apóstola, né? Mas Deus te deu um compromisso de levar a tua família para o céu, certo? Presta atenção no que eu falo com você. Paulo, ele tinha um compromisso, ele sabia o compromisso dele, pregar a palavra. Eu sou apóstolo, mestre dos gentios, mas Deus te deu uma graça, uma unção, uma autoridade para você levar a tua família para o céu. Por isso não para de orar e interceder. Larga de ser chato, que tem crente que é chato, está perturbando, cobrando. Ora mais e cobra menos para você ver. Deus vai fazer uma obra grandiosa, amém? Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz que nada considerava vida preciosa para ele mesmo, contanto que completasse, como é que é lá, meu Deus, não sei, deixa eu ver aqui. Porém, nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que quem seguir o Senhor Jesus para anunciar, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O dia que a salvação da tua família for a coisa mais importante na sua vida, Deus vai salvar todos eles. E os meus também, amém? O dia que for mais importante, querido. Se uma pessoa que você amasse muito estivesse no hospital, vai falar assim, olha, sem 0,5% de chance, está em coma aqui na UTI, 0,5%, né? Você iria jejuar, você iria clamar a Deus, você ia pedir ajuda para as igrejas de São Miguel, para os pastores, para salvar aquela pessoa porque você ama, certo? Nós só descobrimos que nós amamos quando um parente, querido, nós estamos numa situação muito difícil, com um fiozinho de vida nele, não precisa chegar a esse ponto. Ore pelas pessoas que você ama, amém? Até para as que você odeia, quanto mais para aquelas que ama, querido. Versículo 8 ao 10 fala da postura adequada na adoração. Capítulo 2, versículo 8 ao 10. Paulo diz para levantar mãos santas sem ira e sem animosidade. Que tem muita gente que até estende as mãos para o céu, mas não recebe bênção de Deus, porque o coração dessa pessoa está cheio de ira. Paulo diz lá em Efésios, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Você tem que consertar com o seu cônjuge antes de dormir. Tem dia que dá vontade de fazer isso? Tem não. A pessoa vem dar um boa noite, aí você pode saber que isso aqui é pesadelo de noite. A sogra corre atrás com o machado atrás de você, pesadelo dos bravos. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Querido, se você não tirar a ira do coração, e eu não estou falando que eu sou melhor que você, não. É o que Deus tem trabalhado muito na minha vida nesses 30 e tantos anos. A ira, sabe, a vontade de isso é algo demoníaco. Graças a Deus eu tenho recaído mesmo, mas eu passo 1 ano sem ficar irado, 2 anos até a mulher ou o filho fazer raiva, né? Mas se eles não fizessem raiva, eu passaria o resto da vida até a vida de Jesus. Mas sempre tem alguém para fazer raiva, né? E quando isso acontece, a gente dá uma vergonha tão grande, sério. Aí eu tenho que chamar o meu filho para conversar com ele, mandar para ele, vir aqui no quartinho do fundo, que o pai ia falar para você: caramba de cavalo desse tamanho. Aí chega, a gente abraça lá e tá bom, pai, tá beleza. Porque você pode tratar um filho, seu filho, uma filha, você não pode exceder, amém? Amém mesmo? Salmos 24, 3 e 4 fala quem vai subir ao monte do Senhor e para o céu? Aquele que tem mãos limpas. Olha essa coisa linda. 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Quem não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, enganosamente. Amém? Olha só para você ver aqui, ó. Não entrega sua alma à falsidade, nem jura com engano. O que é isso? Uma falsidade. Você botou a fantasia de Satanás na cabeça. Se a sua mãe morrer, você vai arrumar um nome para ser feliz. Se seu marido morrer, você vai dar uma tacada certa. Você não vai, amado. Isso, você está bem? Isso. Se você ficar dormir, você está na cotovelada dele, tá? Aí o Fecão fala assim: eu estou querendo dormir. Ele fala: falei que aí, né? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Então,
Tem gente se entregando à falsidade, irmão. Eu olho para pessoas com uma fantasia louca na cabeça. Ah, pastor, eu não sou feliz com o meu cônjuge, mas se eu tivesse uma chance, você não vai ter não, trem. O traste. Você dá um jeito de fazer o trem dar certo agora, porque você não vai ter chance não. Só tem um jeito de você sair de lá. Como, pastor? Morrer. Jesus falou que se você morrer, outro vai liberar. Você quer morrer? Não, pastor. Então não vamos orar quando ainda é certo. Mas você acha que isso é propósito de Deus, que a pessoa fica rodando em 10, 15, 20, 30 anos, 6 vezes um ano com o outro, e se acha que isso é propósito de Deus? Só uma cabeça de doido mesmo, cabeça de gênio, para pensar um trem desse. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o trem dar certo. Amor nunca foi sentimento, é atitude, amado. Eu decido amar. Tem dia que a sua mulher não está amável, não, nem o seu marido, mas você decide amar, amém? A mãe estava brava esse dia lá. Eu olhei assim e falei assim, ai meu Deus do céu. Aí eu já saí de perto, estava fugindo da paz do mal, não é? Eu falei, ó, seu problema é comigo não, tá? Eu rasei fora, porque se eu vou ficar, eu vou discutir nós dois ruins. Tá bem? Amém? Amém? Ela ama quando eu falo o nome dela aqui, tá, gente? Ela fica tão feliz. Paulo diz que há modéstia no vestuário das irmãs e o comportamento delas. Esse aqui, versículo 10, 9 e 10 aqui. Vê aqui para mim. Lá em 1 Timóteo capítulo 12. 9. Da mesma sorte que as mulheres, os homens levantam mãos santas ao céu. Da mesma sorte as mulheres, em traje decente, se ataviam, se vistam com modéstia, com simplicidade e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Paulo está dando uma orientação. Tinha muitas mulheres ricas naquela época, mulheres esposas de homens muito ricos, e elas iam para a igreja com adereços de ouro fixado no cabelo, roupona luxuosa, né? Paulo disse, olha, não precisa fazer isso, não deve fazer isso. 1 Pedro 3, versículo 3 e 4, Pedro também diz como que é para as mulheres se vestir. 1 Pedro 3, 3 e 4. Não seja o adorno da esposa que é exterior. A beleza da mulher não pode ser aquilo que está por fora. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Como frisado cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. 4. Seja, porém, o homem interior, o espírito interior do coração, unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que Deus dá valor? O quê? Um espírito, não, 4. O incorruptível traje de um espírito manso, um espírito manso. Você é mansa, irmã? Amém? Mansinha, você é mansa, tranquila, que é de grande valor diante de Deus. Amado, Paulo ensina como que é fazer uma civilidade. Não precisaria pastor pregar aqui. Nós queremos ter uso e costume, mas tem bom senso. Cada um tem que se mancobra para saber se está bonita para Jesus ou não. Amém? Às vezes o pastor tem que começar a pregar aqui, porque começa a ver umas queridas com os 3 dias também assim, ó. Às vezes tem tão colado que se soltar um boom, vira uma bolha desse tamanho do lado aqui, ó. É sério? Às vezes eu comprido, mas tá aquela barriga gordinha pro lado de fora aqui, né? Gente, o que é bonito geralmente não fica à vista. Quando tem alguém mostrando que o treino não está legal, não. Presta atenção para você ver. Que as mulheres lá, topzona lá, que você acha, top é só minha, tá? Você pode ver que ela fica mostrando, e quando mostra, cobra muito dinheiro, né? Mulher quando, né? Certo ou não? Playboy, não sei quantos milhões para ser fotografada. Agora, quando você vê uns trem mostrando os trem, porque o trem não está bom, não. Tudo bem, amados? Toda pessoa sensual tem um demônio nela, seja homem, seja mulher. Que tem uns homens sensual. Você pensa que não? Tem, querido. Tem uns que usam umas calcinhas coladinhas aqui, deixam os pacotes à vista, né? E fica, né? Paulo ensina, Pedro também ensina, modéstia, simplicidade, bom senso. Tudo isso pode ser aplicado a uma mulher que entende o que qualquer um, o que Deus quer. A pessoa tem que olhar no espelho. Vou para o trabalho, vou para a rua, vou para o mercado fazer compra, vou para a igreja, tem um espelho lá. E aí, Jesus, eu estou lindão e eu estou lindinha para o Senhor? Como é que está? Se Jesus falar aqui em cima, você pode ir que você não passar, né? Vergonha nunca. Tinha uma irmã aqui da igreja que ela
é obreira. Aqui na igreja, tudo composta, bonita, né, e tal. Um dia eu estou indo lá na Gazinha, que era aqui ainda, desde cara com um shortinho desse tamanhozinho, com a blusinha desse tamanhozinho, né? Eu falei, Gaspar, meu filho, eu fingi que eu nem vi, né? Eu não constrangi a pessoa, né? Aí pensa assim, gente, a pessoa tem que ter vergonha, é de Jesus, não é do pastor, não. O pastor é um comedor de feijão como outro qualquer, né? Certo? Amém? Você corrige o teu filho quando ele está mostrando os trem lá em casa? Em casa pode? Não. Se faz em casa, vai fazer também. Menina fica mocinha, andando em shortinho, de sutiã só, dentro da casa, você chama a atenção dela? Não, pastor, pois é, ele está bagunçado mesmo lá. Não devia, né? Então, Paulo diz, não há ser vaidosa, mas ter pudor e sobriedade e bom senso, sem excessos. Também diz que as mulheres que se comportam piedosas, elas também devem ter boas obras. Toda mulher de Deus composta, Paulo diz que ela deveria ter também boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, fazemos porque somos salvos, amém? Não vou fazer isso para alcançar o de Deus, eu faço porque eu já alcancei de Deus, amém? Isso daqui. O versículo 11 ao 15 fala do papel da mulher na igreja. Isso aqui é um assunto polêmico, eu queria que você prestasse bem atenção aqui. 11 ao 15. Paulo diz que a mulher não pode de forma alguma. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. 12, por favor. E não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade do homem, e seja, porém, em silêncio. Olha o que Paulo disse aqui. E tem muita gente que pega esses versículos e diz assim, não, a mulher não pode fazer nada na igreja, porque Paulo falou isso aqui. Ele tem que entender isso aqui. O contexto foi escrito, o que Paulo quis dizer de fato aqui. Paulo, ele disse para as mulheres não ensinar, porque a mulher naquele tempo não tinha estudo. Os homens sim, iam estudar, aprendiam a lei de Moisés, aprendiam a falar grego, latim, mas as mulheres pouquíssimas, só aquelas que eram riconas que podiam ter estudo. Então, como que alguém vai ensinar um assunto que ele não entende? Certo? Então, Paulo diz assim, olha, não é para as mulheres ensinar. Filipenses 4, 2 e 3, Paulo tinha mulheres que andavam com ele e ajudavam ele no ministério. Que dá a impressão que Deus não quer que a mulher não faça nada. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas irmãs, que pensem concordemente no Senhor. Elas estavam brigadas. A Tífia, o companheiro de jogo, também peço que as auxiliem, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Duas companheiras de Paulo na pregação do Evangelho. Então você tem que entender de fato o que Paulo quer dizer aqui. Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2. Fala também de uma outra pessoa, de outra mulher que ajudou muito Paulo. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia. 2. Para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então, tanto Paulo como Cristo tinha mulheres do lado dele que os ajudavam. Certo, amém? Então, assim, quando Paulo diz para a mulher não ensinar, ele está dizendo a questão que elas não dominavam os assuntos que muitas vezes eram discutidos dentro da igreja. Então, como que alguém vai dar opinião de algo se ele não entende aquilo? No versículo 11 diz que é para a mulher aprender com o esposo. E no 12 que a mulher não ensine. Você vê? A mulher aprende primeiro, porque senão ela não vai ensinar. Versículo 11. Paulo diz, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Lá em Coríntios, diz para aprender com o esposo em casa. 12. E não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade do homem. Na LTT diz aqui não exercer autoridade sobre o esposo. Mulher não pode ser autoridade na vida do marido. Todo lugar em que a mulher é o chefe da casa não é um lar abençoado por Deus, é um lar disfuncional. Porque todo lar, em toda igreja, deve ter um cabeça homem. Deus disse isso e Deus deixou isso, amém? Eu não concordo, respeito quem não concorda, mas isso é bíblico. Tudo bem você está aqui? Com tanto feminismo, tanta coisa, às vezes a gente pensa, não, tem que fazer a Bíblia ficar do jeito que seja bom para todo mundo hoje.
Então tem coisa tem jeito, tem coisa que não tem como. Então, Paulo diz que a restrição de ensino é sobre a autoridade do homem. Lá em 1 Coríntios 11, 7 até o 12, se puder colocar aqui, que eu não vou ler tudo não, para ganhar tempo. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, porque seria ele e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, fazer véu na cabeça. Isso lá em 1 Coríntios 11, eu já expliquei isso aqui, por causa das prostitutas que tinham na cidade, por causa do cabelo, que naquele tempo, olhar para um cabelo bonito de uma mulher, era como ver uma mulher de fio dental hoje, na praia, né? Então, ele não cobriu o cabelo. Já expliquei isso aqui. No Senhor, todavia, nem a mulher independente do homem, nem o homem independente da mulher. 12. Porque como provém o homem, a mulher do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Certo? Para Deus não existe maior nem menor. Existem princípios do céu que devem ser aplicados. Gálatas 3:28, Paulo diz que não existe judeu, nem grego, nem livre, nem preso, nem homem e nem mulher. É isso mesmo? 3:28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Deus não é machista, Deus tem princípio, e você precisa compreender isso. Lá em 1 Coríntios 14:29, Paulo diz que quando tiver profeta na igreja, 2 ou 3 falem, e os outros irmãos julguem. E nessa igreja dá um problema, porque as mulheres queriam também dar a opinião delas. Mas para julgar o profeta, tinha que conhecer a lei de Moisés, para saber se o que ele estava falando estava na Bíblia da época. Então, Paulo vai e trata com aquela igreja. 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35. Ele fala para as mulheres de Corinto ficarem caladas dentro da igreja. Olha só, consegue essas mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interrogue em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja, vergonhoso falar na igreja aquilo que não condizia com a palavra. Digamos que eu dissesse isso aqui, e uma mulher se levantasse aqui no nosso meio aqui: pastor, eu não concordo com isso aqui. Tá bom, irmão, você não concorda, mas qual que é onde que está na Bíblia que você não concorda? Qual que é a resposta que você tem? Eu não sei, pastor, eu sei que eu não concordo, né? A gente está mais uns 3, 4 do lado dela, né? Está vendo bagunça do negócio. Por isso que Paulo diz que ele não permitia que a mulher falasse na igreja. Jesus quer, amado, que as mulheres aprendam cada dia mais. Lá em Lucas 10:39, Maria, aos pés de Cristo, estava ávida para receber os ensinamentos do mestre. Vocês lembram? Aí a Marta, doidona, lá agitada, né, trabalhadora demais: Jesus, manda a minha irmã vir cá me ajudar. Diz: olha, Maria escolheu uma boa parte, e eu não vou tirar isso dela. Aprender de Jesus é a boa parte que muita gente tem desprezado, amado, certo? Então Jesus quer que as filhas de Deus, elas sejam cheias da palavra, elas tenham capacidade, e que não sejam autoridade sobre a vida do esposo. Presta atenção no que eu estou falando para você. Ah, pastor, eu não concordo com isso, porque a sua mãe era rebelde, ela maltratava o seu pai e você aprendeu isso. E agora você acha que todo homem tem que ser capaz seu. Eu estou falando aqui para o homem, mas perturbar a mulher não, dela um tapejinho pisando em cima dela não. Paulo diz lá em Efésios 5 que o homem deve amar a esposa como Cristo, se necessário, morrer. Então o cara desse ama demais, ele não vai fazer mal para a esposa. Agora tem muito lá em que a mulher, ela não se submete, porque a mãe dela era uma carrasca lá, uma mulher fedida, maltratava o pai dela. Aí ela achou bonito aquilo ali. Aí a mãe já foi infeliz, e agora ela está sendo infeliz também, porque ela não se submete. Não deixa o homem ser o homem da casa. Ah, pastor, por que o meu marido é assim? Porque você não deixa. Não deixa o cara ser homem. Uma vez uma procurou lá o meu tio, pastor Reinaldo: pastor, eu quero que você me ajuda. O meu marido está me explorando, pastor. Eu estou me acabando. Ele estava murchando igual aquele maracujá que esquece na gaveta. Eu tenho que fazer tudo, pastor. É pagamento dos funcionários, não sei o que, é comprar, vender, é ir no banco, é cobrir cheque. Eu estou ficando louca. Aí o pastor falou assim: sim, mas a culpa é sua. Como assim, pastor? E tem gente assim, você fala para ele: não, por isso tamanho, né? Eu conheci o seu esposo solteiro, ele era dinâmico, ele trabalhava, ele ralava muito, mas casou com uma mulher que faz tudo que até comida acelerada na mão do cara, e ele não vai fazer nada não.
Mas o que eu faço? Você deixa de ser homem. Fala, a partir de hoje eu faço isso, mas você vai ter que fazer isso. A mulher alinhou o casamento dela, o trem fluiu. Certo, amém? Amém, querido? É algo tão simples, mas que a pessoa deixa acontecer. Versículo 12. O que é que o Paulo quis dizer com exercer a autoridade de homem? Esse jovem pastor chamado Timóteo, ele era pastor de Éfeso. Nessa cidade tinha um templo a uma deusa chamada Artemis, ou Afrodite. E tinha sacerdotisas, mulheres. Não tinha homem lá, só mulher. O homem ficava em segunda e terceira casa. Uma das preocupações de Paulo era que, da forma como era no templo de Artemis, poderia acontecer na igreja de Éfeso. As mulheres exercerem domínio, e aí ele explica: mulher não pode ter autoridade de homem. Amém? E hoje, pastor, na igreja, mulher pode ensinar ou não? O que vocês acham, gente? Considerando o princípio que o homem é o cabeça, a mulher pode. Efésios 5, 23 diz que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Pastor, eu não queria uma cabeça assim, não. Olha, é problema seu. Você está casada, já era. Viu, Maria? Acabou. Cabeça sua é o Geraldo. Viu, Karine? É o Nelson aí, barbaridade, não sei o quê. Marlene, já era. É o Cláudio que é o cabeça. Não concordo? Pois é. Isso aí é, né? Viu, Luciano? É o macho, né? Amém? Zenise, é o José. Pastora, é o pastor, tá? Amém? Então, partindo com esse princípio que o homem é o cabeça, diz que a mulher ela é o pescoço, né? Que manda a cabeça para outro lugar, né? Isso é mentira, tá, gente? Nós somos cabeça, aleluia. Ajuda aí, homens, nós somos cabeça, aleluia. Mike, pelo amor de Deus, Mike, fala, né? O Mike só dá risada ali atrás, só, né? Acho que vocês não vão nem falar nada, porque vai que a mulher está escutando a pregação lá, né? Então, o homem é constituído por Deus para ser cabeça no lar e na igreja. Pastora, isso é bíblico? Efésios 4:11 diz que Deus deixou cinco ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É isso mesmo, né? É isso mesmo? Aí a pessoa fala, mas está no plural, está homens e mulheres. Não, que foi escrito para homens. Então, pastora, de acordo com a palavra de Deus, não é ministério na igreja. Isso aí Deus deu para o homem, mas pode ser um cargo. Amém? O que é cargo, pastor? É isso que as pessoas fazem aqui, ó. Grupo de louvor é um cargo, ser levita, ser líder de louvor, ser líder de mocidade. A igreja presbiteriana tem um cargo lá de reverendo, que é a pessoa que está à frente. Não tem na Bíblia, é um cargo. Na igreja católica tem o padre, não tem padre na Bíblia, mas o padre está lá, em nome de Padre, de Filho, de Espírito Santo, né? Vai de ré para Satanás, não tem? Certo, né? Vocês estão entendendo? Aí esses dias, uma tal da missionária no YouTube, porque essas pastoras aí, mas também não tem missionária na Bíblia, tá? Mas o que se faz, pastor? A mulher pode ser pastora se ela estiver sujeita a um pastor. Ele como ministério, chamado dele, e ela como cargo de pastora. Geralmente, em igreja que só tem pastora, os trem não funcionam legal. E um lugar que tem só um pastor, que ele faz de tudo, e a pastora é nula, o trem também não funciona. Porque Deus deu a mulher para complementar o homem em todas as áreas da vida dele. Deus viu que Adão estava só, acho que lá em Gênesis 3, alguma coisa. Viu que o homem estava só. E fez uma companheira para ele que fosse idônea. Amém? Então assim, eu não estaria numa igreja em que a pastora é a única naquela igreja, que ela faz casamento, ela faz batismo, ela faz ceia, ela faz tudo. Eu não ficaria, porque é antibíblico. Mas ter uma mulher com o cargo de pastora para ajudar o pastor, isso é de Deus e ajuda muito mais. Tem coisas que eu não sabe fazer e eu não consigo fazer. Amém? Agora a gente tem que entender essas coisas, porque hoje, se você pregar isso aqui, tem que ficar para você. Direitos iguais, mas é a Bíblia quem diz. Certo? Amém? Pastor, eu quero ser pastora. Você olha para o seu marido se despertar para fazer a obra de Deus também. Amém? Amém mesmo? Tudo bem, irmão? Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Porque não existe respaldo para, né? Não existe. O homem criou, tudo bem, mas não existe na Bíblia. Ok? Então tá bom.
É só para você entender. Ah, pastor, mas Deus usa a pastora? Usa. A maior libertação da minha vida que eu tive, com 19 anos dentro de igreja de crente, comandada por homem, veio de uma mulher no YouTube, uma pastora japonesa chamada Neuza Michioka, pregando no YouTube, que tem gente que não prospera, não é feliz, porque está presa em algum lugar do passado. E eu olhando para aquele treino, que vem doido é esse? E ela, eu vou orar e Deus vai mostrar para o Senhor que você está preso. Quando ela orou, Deus me mostrou eu numa cela com 6 anos, preso, espírito de rejeição na minha vida. Então assim, se não fosse aquela mulher, talvez você estava até hoje aí, endividado, lascado, devendo para todo mundo. Deus usa muitas mulheres. Então não tem preconceito de mulher. Deus usa quem Ele quer, não é quem Ele quer. Uma vez lá, Deus falou assim para o povo de Israel: sai a guerra contra a nação tal. Só que o povo era forte, tinha carros de ferro em combate, e o tal do Baraque, que era para comandar a guerra, falou assim: uma mulher Deus usou, Débora, você é profetisa e juíza. Você vê, ele tem 4 mil anos atrás. Vai lá e disse para Baraque para juntar o povo e para sair em guerra. E ela falou assim: Baraque, Deus mandou te dizer que é para você juntar o povo e sair em guerra, porque Ele vai dar vitória. Ele falou: mas eu não vou não. Se você for comigo, eu vou, mas sozinho eu não vou. Ela montou no cavalão dela e saiu na frente daqueles homens para poder guerrear. Então Deus não olha para sexo, Deus olha para a palavra e para os princípios que tem na palavra de Deus. Amém? Deus usa muitas mulheres, querido. Tem muitas mulheres usadíssimas por Deus. Tem uma que eu coloco no grupo dos filhos lá, o tal de Kathleen Coleman, foi a mulher que mais conhecia usada por Deus. Os médicos iam para o culto para ver se os caras ia se receber a cura mesmo. Ela orava, Deus curava e dizia lá: realmente foi cura mesmo. Amém? Então tá lá. Espero que você não tenha nenhuma dúvida. Se você tiver, fala comigo. Então creio que tudo que foi explicado, repito mais uma vez, para você não esquecer: o seu marido é o seu cabeça. Pastor, eu discordo. Você está discordando da palavra de Deus. Por isso que seu lar é essa porcaria que é. O dia que você reconhecer que o homem que não foi nem Deus que escolheu, que você escolheu, é o seu cabeça, mesmo com todos os defeitos que ele tem, as coisas vão andar na sua casa. Tem mulher que quando não reconhece o homem como cabeça, ela sabota ele o tempo inteiro. Fala mal dele para os parentes, para os amigos, o sacerdote, o cabeça, né? Ela fala mal, debocha do cara. Deus não manda dizer isso, Deus não manda fazer isso. Honra o teu esposo. Ah, pastor, mas ele é ímpio. Pois é, mas é o teu esposo. Ah, pastor, mas ele é alcoólatra. Mas é o teu esposo. Honra ele, respeita ele, e Deus vai abençoar o teu lar. Certamente é princípio, querido. Aí tem gente que querendo a bênção, quebrando princípio o tempo inteiro, não vai ser abençoado. Tudo bem, amém? A minha esposa, ela sabe disso. Mas depois do casamento, ela estava, não quer ser eu. Muito não. Mas depois ela entendeu. Esses alemãos são ruins, né? Já um temperamento difícil, né? Mas nada que Jesus não possa ir lá e dar uma ajustada. Amém? O dia que eu casei, meu sogro ligou lá, Rolinho. Aí eu já, então agora você meu genro. Eu falei: cheguei na família. Você tem que saber uma coisa, viu? Eu falei: tá, pode falar. A minha filha tem sangue italiano. E eu já dei uma mutirada do velho logo na primeira vez. Você aqui em casa tem sangue italiano, nem baiano, nem de preto, nem de branco, nem de japonês. Aqui é o sangue de Jesus que manda, viu, sogro? No telefone. Toma banho, pegaram de pessoas mal educadas. É porque eu tenho sangue índio. Não, cara, você tem um capeta índio. Você não tem um sangue índio, você tem um demônio índio, não sei. Que tem gente que banho do cara, que eu sou assim, meu pastor. O meu estupinho desse tamanho assim, é porque nunca achou alguém com um pau de 3 metros lascado no chifre dele, né? Por isso que eu preciso, né? Alguém que leva umas 3 pauladas, aí o estupinho cresce, a pessoa fica tranquila, fica calma. Gente, não tem desculpa para ser mal educado. Amém? É que eu sou assim, não, você não teve acesso à educação. Os pais não deram educação para uma pessoa dessa. Ah, pastor, qualquer filho fica cego. Pois é. Tem óculos de grau aí, tem transplante de não sei de quê, né? Não é desculpa, querido. Certo, amém? Não se ofenda com o que eu estou dizendo para você. Se você não se enquadrar no padrão da palavra de Deus, você não vai, você não cresce. Não adianta. Você fica vindo aqui, aí você questiona teu pastor.
Ai meu Deus, eu acho que esse pastor não está pregando bem não. Eu estou indo há um ano, não aconteceu nada. Pois é, mas se você não aplicar isso aqui, não vai acontecer nada mesmo não. Eu estou falando aqui, está entrando aqui, está saindo aqui. Não vai acontecer nada na vida da pessoa. Você tem que praticar a palavra de Deus. Amém? Amém mesmo? Você conhece um parente cachaceiro que diz que é crente? Chega hoje e fala assim, o pastor falou que você vai para o inferno se você não mudar. Deus é misericordioso, mas Ele dá força para nós viver seu vício. Eu fui viciado no álcool, no cigarro, nas drogas, na cola, no lança-perfume. Jesus me ajudou. Amém? Jesus nos ajuda, Ele nos ama, mas não acha que Jesus é besta não, que dá para engabelar, né? Esses dias tinha um homem buscando oração para restauração de casamento e trouxe a esposa para a igreja. Eu fui olhar por ela e falei assim, pastor, ele também deu sangue, eu penso não, tá? Aí falou algumas coisas, eu tive que falar, pô, como, rapaz? Se você não alinhar, Deus não vai restaurar o teu casamento, não, ué. Você está trazendo a mulher para a igreja, mas a mulher não está te vendo como uma pessoa de Deus ainda, certo? Amém? Então é muito fácil servir a Deus, amado. Então Deus nos ensina a orar por todos, porque Ele quer salvar a todos. Pensa naquela pessoa mais difícil que você lida no dia a dia, que você gostaria que se convertesse a Jesus. Feche os olhos e pensa nela agora. Eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus, que essa pessoa, ou essas pessoas vão se converter ao Cristo que você crê e serve, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então fica em pé para nós orarmos ao Senhor Deus. Nós vamos erguer mãos santas ao Senhor. Pastor, mas eu não estou tão santo assim, não. Se arrependa, querido. Tem gente que vai descer domingo agora, 8 horas da manhã. Tem gente que não vai vir nascer porque está preso no pecado, mas não quer ser liberto. Porque se quiser, fala, Deus me perdoa das minhas cachorradas, me ajuda, mas eu vou participar da ceia do Senhor, porque a ceia é tua, não é minha. Amém? Ceia é para pecador arrependido, querido. Aqueles que não vêm na ceia porque não quer se arrepender do pecado, não quer abrir mão do pecado. Mas aqueles que querem, Deus dá graça e misericórdia, essa pessoa vence. Amém mesmo? Vamos erguer as mãos ao Senhor, vamos adorar o Senhor. Jesus te ama, amém? Se quiser encerrar, tá? E eu abençoo as pessoas que estão nas redes sociais, em nome de Jesus. Que Cristo te abençoe, te guarde. Domingo, 19h30, aqui na igreja, em nome de Jesus. Não fez forte. Pega a cola. Ah.